Oi pessoal, voltei aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a unidade 2 do livro, né, do material que vocês têm disponível lá no AVA. A unidade 2 do livro, então, vai falar sobre a articulação das orações e essa unidade é dividida em duas sessões, né? Uma sessão em que vocês têm ali a explicação do que são os elementos oracionais e uma sessão dos processos de conexão das orações coordenadas e orações subordinadas, tá? Bem, o que eu acho que é bem interessante a gente pensar logo no início é que a abordagem apresentada ali na unidade 2 é uma abordagem tradicional, é uma abordagem que deriva da gramática tradicional, né? Nós temos várias outras abordagens de análise sintática, tá? Nessa abordagem, então, tradicional, é prevista a ideia de que os sintagmas, eles desempenham funções sintáticas. E as funções sintáticas principais da oração são sujeito e predicado, né? Então, se vocês lembram ali da videoaula anterior, eu falei para vocês que a oração é construída por meio de encaixamentos. Então, vocês podem se perguntar, e todas aquelas outras funções sintáticas que vocês estudaram no ensino médio? Elas são frutos desses encaixamentos, tá? Então, sujeito e predicado são as funções sintáticas da oração. Ali no livro de vocês têm a classificação do sujeito e a classificação do sintagma, tá? Eu só vou retomar um pouquinho aqui essas ideias que estão explicadas ali no livro. São ideias muito comuns, eu tenho certeza que vocês tiveram... Tenho certeza não, eu acredito que vocês tiveram esse tipo de abordagem lá no ensino fundamental e médio. Então eu vou nessa videoaula falar brevemente sobre essa questão, mas eu recomendo que vocês voltem ao livro, estudem, e se vocês tiverem dúvidas sobre essa abordagem tradicional, qualquer gramática escolar apresenta a análise sintática via essa abordagem tradicional da gramática, tá? Bem, em relação ao sujeito, a gente sabe que o sujeito se relaciona com o verbo e ele pode aparecer antes ou depois do verbo, mas é mais comum que ele apareça antes, né, na língua portuguesa. Só que construções como existem 5 processos no fórum, eu tenho 5 processos no fórum, que é o sujeito, só que 5 processos aparecem depois do verbo existem, né? Deixa de ser sujeito porque aparece depois do verbo? Não, continua sendo sujeito. Então, a definição de sujeito não parte da posição que o sujeito ocupa dentro do sintagma, e sim do tipo de relação que estabelece com o verbo, tá? João aproveitou a festa, a vida começa aos 40, também os termos grifados são exemplos de sujeito, né? Ali no livro de vocês tem a classificação do sujeito em 5 tipos de sujeito: simples, composto, oração sem sujeito, sujeito indeterminado e sujeito oculto. Eu quero que vocês voltem lá no material, estudem, vejam os exemplos que estão previstos ali, porque esse estudo é bem importante, tá? E em relação à classificação do predicado, ali o livro também prevê 2 tipos de predicado, o predicado nominal e o predicado verbal, tá? O predicado verbal é construído com verbos que são verbos sem expressão de ação. São verbos de estados, está, e outros verbos também que vocês têm alguns exemplos ali no material, tá? Mais uma qualidade, um estado, um atributo. Então, olha, as peças são de madeira. De madeira é um atributo de peças. E o verbo aqui é um verbo sem expressão de ação. Ou verbo de ligação, ou ainda verbo cópula, né? São nomes diferentes para descrever esse mesmo tipo de verbo, tá? Em relação, então, ao predicado verbal, a gente define esse predicado verbal a partir da natureza do verbo. Então, se o verbo é um verbo predicador, o predicado será um predicado verbal, né? Esse verbo pode ser intransitivo ou transitivo.
Nesses exemplos aqui que eu coloquei para vocês, ó, a lei beneficia a todos. Beneficia a todos é o predicado. O verbo beneficiar exige um complemento com a presença de uma preposição, a. Então, portanto, esse verbo seria um verbo transitivo indireto. Eu comi laranja. O verbo comer exige um complemento, mas sem a necessidade da presença de uma preposição, tá? O que eu quero deixar bem claro e frisar mais uma vez aqui nessa videoaula é que essa abordagem é apenas uma abordagem possível, tá? Nós temos outros modelos de análise, tá? Os verbos, então, têm complementos e esses complementos são definidos pela qualidade de transitividade do verbo, né? Pelo tipo de transitividade do verbo, né? Se o verbo é transitivo direto, o complemento vai ser um objeto direto. Se é intransitivo direto, o complemento será um objeto indireto. E se ele é bitransitivo, né? Se ele é transitivo direto e indireto, o complemento verbal vai ser um objeto direto e um objeto indireto. Então, eu coloquei aqui 2 exemplos para vocês, né? A professora lançou o livro de linguística. Bem, lançou alguma coisa, né? Lançou o livro. O livro, então, é um objeto direto, é o complemento verbal do verbo lançar, e como o verbo lançar é um verbo transitivo direto, exige um objeto direto. Ele lançou a pedra no passarinho, né? Então, nessa segunda construção, eu tenho lançou no sentido de atirar, né? E esse verbo, nesse sentido, exige 2 complementos. Então, sem a existência desses 2 complementos, a ideia que a oração pretende construir não está completa, tá? Ali no livro de vocês também é apresentado esse conceito de transposição e transpositores, que nada mais são do que a presença de conjunções, pronomes relativos, que vão trabalhar na construção da coesão da oração. Então, eu coloquei aqui, olha, esses transpositores fazem um processo de transposição que nada mais é do que uma ponte que permite a ampliação dessa oração, né? Interrompemos a viagem porque as crianças precisavam de descanso, ou então, ainda não usei o vestido que comprei naquela loja. Então, o uso aqui nesses exemplos do porquê e do que ajudam a construir uma coesão, né, textual que permite a ampliação dessas orações. Em relação aos processos de conexão das relações coordenadas e subordinadas, o que eu queria dizer para vocês, né, e vocês já podem ter chegado a essa conclusão, inclusive pelas videoaulas anteriores, é que uma oração pode desempenhar a função sintática de qualquer sintagma. Então, vejam aqui esses exemplos, né? Ela teme um acidente. Um acidente é um sintagma nominal, né? Que ocupa uma função sintática de complemento do verbo temer. Se eu troco esse sintagma, um acidente, por um outro sintagma que faz parte desse mesmo paradigma, vejam o que eu tenho. Então, vamos observar esse segundo exemplo. Ela teme que o motociclista avance o sinal. Se a gente compara o primeiro e o segundo exemplo, então, um acidente e que o motociclista avance o sinal, esses 2 elementos grifados ocupam a mesma posição nesse sintagma. Então, fazem parte de um mesmo paradigma, né? Só que a diferença é que o motociclista avance o sinal é uma oração. Então, a oração subordinada, na verdade, é uma oração que ocupa uma posição de um sintagma nominal ou um sintagma adverbial, um outro sintagma
que compõem a estrutura oracional. Nesse terceiro exemplo aqui, Marina teve um acidente e por isso ela mantém-se atenta ao trânsito. Eu tenho a presença de duas orações independentes. Marina teve um acidente. Então, eu tenho todos os elementos exigidos por esse verbo. E ela mantém-se atenta ao trânsito. Eu também tenho todos os elementos necessários para a construção dessa ideia. Então, eu tenho duas orações completamente independentes, né? Nesse caso, na verdade, então eu tenho duas orações coordenadas. Então, qual que é a diferença de uma oração coordenada e uma oração subordinada? A oração subordinada não é uma oração... É uma oração que completa uma oração principal. Então, ela teme. Ela teme não é uma ideia completa. Então, essa ideia é completada por uma oração que fica subordinada à estrutura sintática. Lembre-se de que nessa videoaula que eu apresento é uma abordagem, né? E que nessa mesma unidade eu vou apresentar outras abordagens de análise sintática. É isso. Espero que vocês tenham sucesso e estudem esse tema.